Hoje nós vamos falar sobre o assunto que é o assunto do momento, que é a febre amarela. Infelizmente, nós voltamos a ter febre amarela, né? Na verdade, a gente nunca deixou de ter, só que nós tínhamos em áreas isoladas e novamente voltamos a ter febre amarela nos grandes estados do Brasil, Rio, São Paulo e Minas. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre a febre amarela para que todos tirem suas dúvidas e entendam um pouquinho sobre a doença. E passar um pouco do medo também, né? Eu acho que tá todo mundo hoje com muito medo porque é uma coisa desconhecida. Ninguém viveu uma epidemia de febre amarela nos dias atuais. As últimas epidemias foram em 1940, por aí, então a população atual não viveu uma epidemia de febre amarela. A febre amarela é provocada por um vírus, né, que é transmitido através do mosquito. O mesmo mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya e que infelizmente nós temos muito desses mosquitos, principalmente nessa época do ano, entre dezembro e maio. Por que nós temos muito desses mosquitos? Nessa época nós temos calor e chuva, que aumentam a proliferação desse mosquito. E como se pega a febre amarela? A gente pega a febre amarela se nós formos picados pelo mosquito que tenha o vírus da febre amarela. Então, nós não vamos pegar febre amarela se a gente tiver contato com um macaco, por exemplo. O macaco, ele apenas fica com o vírus lá, igual a gente. A gente, quando pega a febre amarela, a gente também transmite para o mosquito, né? Então, por isso é que não precisa ficar preocupado com o macaco. Porque o macaco é igual a gente, ele é um meio de transmissão da doença, mas ele não transmite a doença. Então, quando a gente pega a febre amarela, quais vão ser os sintomas que nós vamos apresentar? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, que são sintomas até que se confundem com as doenças do verão, dengue, zika, chikungunya, né? Então, e é realmente bem difícil fazer um diagnóstico diferencial. A gente só vai ter certeza se é febre amarela a partir de exames laboratoriais. Qual é o grande problema da febre amarela? Que ela evolui para as formas graves muito mais vezes do que a dengue, a zika e a chikungunya. Então a chance da gente ter uma evolução para um quadro grave de febre amarela pode chegar a 60%, dependendo do grupo. Então idosos evoluem mais, crianças muito pequenas, se a pessoa tem uma doença pré-existente, essas pessoas têm maior risco de evoluir uma doença mais grave da febre amarela. E aí, quais seriam esses sintomas de uma doença mais grave? As plaquetas diminuem, a pessoa começa a ter sangramento, então respira, sai sangue, golfa com sangue, começa a ter sangue nas eliminações, pode se ver no xixi, pode se vir no cocô, então começa a sair sangue porque a plaqueta diminui e evolui infelizmente por uma coisa chamada que é insuficiência renal, é uma incapacidade do rim de drenar a urina, que é muito grave. Então são essas duas coisas que podem acontecer de gravidade. Quando eu sou picada por um mosquito da dengue, em quantos dias eu posso apresentar a doença? De 3 a 6 dias é a média. Então eu fui picado, daqui a 3 a 6 dias eu posso apresentar a doença. Apesar de ter casos divulgados de 14 dias depois, mas a média é entre 3 e 6 dias, tá certo? E nesse período eu estou transmitindo, infelizmente, a doença para o mosquito também. Então, os mosquitos que me pegarem, eles vão pegar a doença e vão passar para outras pessoas. Então, o principal foco da gente tem que ser a prevenção. Então, o que seria prevenção nesse momento? Primeira coisa, mosquito, né? Tentar exterminar esse mosquito. Como que a gente pode fazer? Não tendo criadouro dentro da nossa casa. O mosquito, ele não voa por muito tempo.
ele não voa grandes distâncias. Então, se nós cuidarmos da nossa casa, do nosso quintal, a gente já diminui a chance de pegar a febre amarela. Óbvio que a gente sai, a gente passeia e nesses lugares, infelizmente, a gente não pode ter o controle. Segunda forma de evitar o uso de repelente. Então, os repelentes que nós usamos, né, para dengue, zika, chikungunya, também servem para febre amarela, né? De preferência, os com icaridina, que tem uma marca famosa, mas agora tem várias outras que apresentam icaridina. Os de icaridina têm uma duração um pouco maior de proteção e protegem também contra febre amarela, porque o mosquito é o mesmo, tá certo? E a terceira, que graças a Deus, diferente da dengue e das outras doenças, a febre amarela nós temos vacina, tá? Quem deve se vacinar? Todo mundo que pode se vacinar. Se você já é vacinado, ótimo, esquece a sua chance de pegar febre amarela é minúscula e esquece que você de febre amarela vai continuar passando repelente por causa da dengue, da zika, da chikungunya, que provavelmente também vão pintar, né? Porque a gente tem calor, tem mosquito e tem chuva, mas você não vai pegar febre amarela, tá? Se você nunca se vacinou, você tem que se vacinar. Quem não pode se vacinar, que é o mais importante, crianças menores de 9 meses não podem se vacinar. Idosos maiores de 60 anos têm que ter autorização do seu médico. Por quê? Porque algumas doenças impedem a vacinação contra a febre amarela, tá? Alérgico a ovo, a proteína do ovo, tem que conversar com o médico se pode ou não pode fazer. A maioria das vezes não pode ser feita. Grávidas, tá? Mulheres que estão amamentando até o 6º mês, tá? E pessoas que fizeram algum tratamento de imunossupressão nos últimos tempos, que foram transplantadas, né? E grupos que a gente chama grupos de risco. O ideal é, se você tem alguma doença, perguntar para o seu médico se você pode ou não se vacinar, tá certo? A vacina está em todos os postos e algumas clínicas particulares também tem, então você pode escolher se você faz no posto ou na clínica, ela tem em todos. E aí, a partir de fevereiro, nós teremos a dose fracionada. O que é isso? O que é dose fracionada? Todo mundo toma 0,5 ml da vacina. A partir de fevereiro, a dose vai ser 0,1. Para quê? Para dar mais vacina, para a gente conseguir bloquear mais a doença, para diminuir a chance da gente viver uma epidemia de febre amarela, tá certo? Essa vacina fracionada previne que você pegue a febre amarela. A vacina fracionada, ela impede que você pegue a doença. Ela só não impede que você tenha uma eficácia duradoura, né? Então, quem tomou a dose fracionada vai ter que se revacinar depois, posteriormente. Vamos conversar mais lá na frente sobre a dose fracionada. Quando chegar em fevereiro, a gente vai conversar. Eu vou gravar um videozinho só sobre a dose fracionada. Então, quem é que tem que fazer dose fracionada, quem pode, quem tem que fazer a dose inteira, para ficar mais fácil por ser um assunto bem longo. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa dose fracionada e só sobre vacinação de febre amarela, tá certo? Então, tchau, até o próximo vídeo e a gente se vê aqui na internet.